Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Carla. Bom dia, Renata. Bom dia, Cibele. Sejam bem-vindas. Meninas, vamos começar? Hoje é dia de Clube do Livro e a gente está estudando o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Vamos lá? Aqui a gente começa falando sobre a grandeza. Aliás, grandeza é agarrar-se a um sonho independentemente do ambiente, ou seja, independente do que está acontecendo ao seu redor. E aqui ele diz o seguinte: é possível pensar maior do que a sua presente realidade, e os livros de história estão repletos de nomes de pessoas que fizeram isso, homens e mulheres, como Martin Luther, William Wallace, Mary Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison e Joana d'Arc. Esse foi só alguns dos exemplos que ele deu, tá? E aqui ele diz que um traço comum entre essas pessoas é que todos tinham um sonho, uma visão ou objetivo muito maior do que elas. Todas acreditavam em um destino futuro que era tão real em suas mentes que começaram a viver como se esse sonho já tivesse acontecido. Elas não podiam ver, ouvir, saborear, cheirar ou palpar aquele sonho que elas tinham, mas estavam tão possuídas por aquele sonho que agiam de modo correspondente à realidade potencial à frente do seu tempo. Em outras palavras, comportavam-se como se já visualizassem aquilo, como se aquilo já fosse realidade. E aqui ele continua: gigantes da história, porque sonhos eram irrealistas e sem sentido. Normalmente ele fala o quê? Que as pessoas gigantes mesmo da nossa história, elas são vistas como loucas, como irrealistas, como sem sentido, até que aquilo se materialize. Os maiores indivíduos da história estavam inabalavelmente comprometidos com o destino futuro, sem qualquer necessidade de uma resposta imediata do ambiente. Então, por mais que o ambiente falasse isso não tem nada a ver, isso jamais vai acontecer, isso é loucura da sua cabeça, a pessoa se mantinha firme naquele propósito, naquele sonho dela. Ela sabia que em algum momento aquilo ia acontecer, independente do tempo, tá? Suas mentes estavam à frente de seu ambiente atual. O ambiente em que se encontravam não mais controlava os seus pensamentos. Na verdade, eles estavam à frente do seu tempo, ou seja, à frente daquele ambiente. Eles tinham claro em mente exatamente o que queriam que acontecesse. Deixamos o como para uma mente superior, e eles sabiam disso. Então, eles não ficavam pensando como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer. Eles deixavam isso para essa mente superior, ou seja, para o universo, fazer isso. Como, tá? Como e quando. Mas eles já sabiam que aquilo ia acontecer. Uma visão de realidade futura era sem sentido. Existia em uma realidade além dos sentidos. Quando uma pessoa tem um sonho independente do ambiente, isso é grandeza. A seguir, veremos que superar o ambiente está indissociavelmente ligado a superar o corpo e o tempo. Então, aqui ele explica como que eu supero o ambiente ao meu redor. Eu preciso superar o corpo e o tempo, ou seja, o espaço e o tempo. Quando eu consigo superar isso, eu consigo superar o ambiente que eu estou inserida. Ele simplesmente sabia que mais cedo ou mais tarde, todos esses elementos se curvariam às suas intenções. Ou seja, ele tinha certeza que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Aí aqui ele traz a ciência, inclusive, tá? A neurociência comprovou que podemos mudar o nosso cérebro e, portanto, os nossos comportamentos, as nossas atitudes e crenças, simplesmente pensando de forma diferente. Olha aqui que interessante, a ciência, a neurociência trouxe isso pra gente, que é possível a gente mudar tudo isso, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas crenças que estão enraizadas, desde que a gente faça o quê? Simplesmente pensando de modo diferente. Em outras palavras, sem mudar nada em nosso ambiente, por meio de ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação. Ou seja, como que você vai fazer essa mudança? Imaginar repetidamente aquilo que você deseja, tá? Executando aquela ação, aquilo acontecendo repetidamente, mais uma vez, é um ensaio mental, é como se fosse um filme, né? Aqui na sua cabeça tá o cinema
e você passa um filme mental todos os dias, repetidamente, várias vezes por dia, se você quiser, inclusive. Quanto mais você fizer, mais aquilo vai ficar claro na sua mente, mais aquilo vai ficar como se já tivesse acontecido, tão real, né? Porque o cérebro, vocês sabem, já é comprovado pela ciência, que o cérebro não consegue distinguir o real do imaginário. Aí aqui ele diz, podemos tornar nossos pensamentos tão reais que o cérebro muda para parecer que o evento já se tornou uma realidade física. Podemos mudar o cérebro para que fique à frente de qualquer experiência real em nosso mundo externo. E aqui ele diz, aqui está um exemplo. Em Involve Your Brain, discuto como indivíduos de uma pesquisa que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente para uma das mãos durante 2 horas ao dia por 5 dias. Ou seja, eles fizeram um exercício aqui mental, pessoas que tocam piano, 2 horas por dia durante 5 dias. Eles jamais tocaram qualquer tecla, foi só ensaio mental. Exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que fizeram isso fisicamente, ou seja, aquelas pessoas que executaram os movimentos idênticos no piano, dos dedos em um teclado de piano durante o mesmo período de tempo. Então eles disseram aqui, olha só, exibiram praticamente as mesmas alterações neurais, né? Aqui, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, recentemente, inclusive, estava rodando um vídeo na internet que era sobre aqueles pilotos que fazem aquelas acrobacias no céu. Aqui a gente chama no Brasil de Esquadrilha da Fumaça, mas nos Estados Unidos, se eu não me engano, é Blue Angels, uma coisa assim. E aí mostraram o treinamento deles. O que eles fazem? Enquanto eles não estão no ar, eles ensaiam mentalmente. Então, além dele fazer o ensaio mental, eles também fazem o ensaio com o corpo. Então, algumas pessoas, além de visualizarem aquilo na mente, eles fazem os movimentos, por exemplo, mexendo nos botões, o corpo, indo assim. Então, é impressionante. E é um treinamento. Você vê todos fazendo a mesma coisa, de olhos fechados, fazendo essa visualização. De tão forte que é, gente. Isso é algo, por exemplo, nós estamos falando aqui não de execuções nossas, né, que a gente está testando e tudo mais. É executado pelo governo dos Estados Unidos, né, que faz toda essa operação. Então, você imagina se isso realmente funciona ou não? Claro que funciona, senão o governo não aplicaria isso nos seus ensaios, nos seus treinamentos, nos seus testes, né? E outra coisa também, eu não sei se vocês já viram um filme, que eu lembrei aqui agora, que é o Gambito da Rainha. Ela joga, né? Ela joga xadrez e ela é excelente, ela sempre ganha tudo. E todas as noites, antes de dormir, ela ensaia mentalmente o jogo que ela vai fazer. É impressionante, é literalmente um ensaio mental todas as noites antes de dormir. E a gente sabe que à noite, ao dormir e ao acordar, o nosso cérebro está mais propenso ainda para depois automatizar aquilo, né? Porque não tem resistência nenhuma naquele momento. Aí aqui ele continua. Ao adquirirmos uma aptidão, seja física ou mentalmente, existem 4 elementos que todos nós utilizamos para mudar o nosso cérebro. Aprender o conhecimento, receber instruções práticas, prestar atenção e repetir. Aprender é fazer conexões sinápticas. Aqui, inclusive, ele fala sobre aprender como se fosse a prática mesmo, tá? Porque em alguns lugares diferencia, né? O aprendizado, como se eu estivesse ouvindo o conhecimento ali, e a prática. Aqui ele coloca como a prática. Aqui ele diz, a instrução envolve o corpo a fim de ter uma nova experiência que enriquece ainda mais o cérebro. Ou seja, então você vai mentalizar aquilo envolvendo o seu corpo, porque aquilo vai enriquecer ainda mais aquela rede neural no seu cérebro. Quando também prestamos atenção e repetimos nossa nova aptidão diversas vezes, o nosso cérebro muda. Então aqui ele explica tanto essa questão de você fazer junto com o corpo, que isso reforça muito mais. Posso fazer só com a mente, Eveline? Pode, você pode fazer só com a mente. Mas aqui ele diz que quando você utiliza o corpo, isso reforça muito mais. E quando aqui também ele complementa que quando você faz isso diversas vezes, o seu cérebro muda. Depois ele diz o seguinte, depois esses indivíduos praticarem mentalmente várias e várias vezes, seus cérebros mostraram as mesmas alterações neurológicas dos participantes que de fato tocaram piano. Foram forjadas novas redes de neurônios, redes neurais, sem a real experiência física, ou seja, ele volta aqui naquela experiência do piano.
essas pessoas, quando fizeram repetidamente a mesma coisa, eles praticaram, né, aqui, ó, mostraram as mesmas alterações neurológicas, as redes neurais no seu cérebro, sem ter tido a experiência de realmente tocar aquele piano. Aí aqui ele fala, com um único pensamento focado, o cérebro modifica suas conexões, mudar nossa mente independente do ambiente. E a seguir adotar firmemente um ideal com concentração sustentada. O cérebro fica à frente do ambiente. Então, o que ele fala aqui? Que você precisa mudar a sua mente independente do ambiente. Independente se onde você está acredita naquela ideia sua. Você precisa mudar a sua mente, tá? E aí, quando você concentra, quando você foca, aquilo fica à frente do seu ambiente, que você consegue visualizar, sentir e viver uma experiência, mesmo sem estar nela. E aí ele fala, isso é ensaio mental. Se pensamos repetidamente em alguma coisa, chegamos ao ponto em que o pensamento se torna a experiência. Esse é o momento em que o nosso pensamento muda o nosso cérebro. Qual que é o momento? Quando a gente está vivendo aquilo como se fosse uma experiência. Aí ele diz que esse é o momento em que o nosso pensamento muda o nosso cérebro. E com isso muda também a nossa mente. Se aplicamos ensaio mental em qualquer coisa que queremos fazer, mudar nosso cérebro colocando-o à frente de qualquer experiência concreta, você criará os circuitos neurais apropriados que lhe permitirão comportar-se em linha com a intenção antes dela se tornar realidade em sua vida. Então aqui ele fala novamente, quando você faz isso, quando você aplica esse ensaio mental, daquilo que você deseja, qualquer coisa que você deseja que aconteça, você criará esses circuitos neurais, né, no seu HD. Aqui ele fala muito dessa questão de hardware, né? Ele sempre compara aqui com essas questões de computador. Aí ele diz, você instalará o hardware neural necessário para prepará-lo fisiologicamente para o novo evento. Ou seja, você está preparando o seu fisiológico para aquele novo evento que vai acontecer. Para pensar e agir com uma nova convicção firme e inabalável, quanto mais você formula uma imagem, mais fácil fica implementar um novo jeito de ser. Então ele fala, quanto mais você forma uma imagem na sua cabeça, mais fácil fica de você, daquilo ser o seu novo jeito de ser. Por quê? Porque você está trazendo essas imagens para o cérebro, a imagem é muito forte, tá? Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê, ou vivencia com os seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que o seu cérebro de fato mudou. Se você consegue, então seu cérebro não é mais um registro do passado, mas se tornou um mapa do futuro. Por quê? Lembra que ele falou há um tempo atrás que quando a gente quando a gente não cria aquilo que a gente deseja, a gente sempre fica repetindo aquela informação, ou seja, aquela memória que nós já temos. E a memória que nós já temos, ela é do passado. Então, a gente repete os eventos passados. Mas a partir do momento que eu começo a criar esses novos eventos que eu desejo, eu começo a traçar um mapa para o futuro. Então, eu paro de viver nas memórias do passado e começo a criar um mapa para o meu futuro, que a partir de agora, aqueles novos eventos passam a existir na minha vida. Se antes não tinha, eu estou criando eles agora. Interessante, né? Eu falo que a gente precisa aprender muito isso para trabalhar. Porque, gente, isso é comprovado. É a ciência trazendo para nós que é comprovado que somos nós que criamos a nossa realidade. Ou repetimos tantos padrões que já existem em nós. Aqui agora ele começa a falar, nós entramos agora no capítulo 3, tá? Capítulo 3, ele vai falar superando o seu corpo. Então, ele vai falar sobre superar o seu corpo, né? Do dia a dia, daquilo que você faz, daquilo que ele já está acostumado. Então, você vai superar ele. E ele começa falando sobre o ciclo dos pensamentos e sentimentos. Aqui ele diz o seguinte, quando os sentimentos do corpo alinham-se aos pensamentos de um estado mental particular, mente e corpo trabalham juntos como um só. Ele diz da potência disso. Então, quando os sentimentos estão alinhados com os pensamentos, ele diz que a mente e que o corpo, por quê? Os sentimentos é o corpo, né? A gente sente aquilo. E a mente é aquilo que a gente visualiza. E ele diz que quando ambos estão trabalhando juntos, isso passa a ser um só, passa a ser uníssono. Ou seja, ele passa a vibrar em uma só situação.
Ou seja, aquilo fica inteiro dentro de você, completo. Não é mais tipo, a parte de mim acredita nisso. Lembra que a gente fala que às vezes a gente não consegue mudar uma coisa, por quê? O pensamento consciente quer uma coisa, mas o sentimento que está no inconsciente, que está no automático, sente outra coisa. Então aquilo vira uma confusão geral para aquela realidade nossa, entende? E aí ele explica a importância. Quando os dois estão alinhados, aquilo vira um só. Então passa a ser o seu estado de ser e fica muito mais potente. E ele diz, se tornaram parte, quando você une os dois, aquilo passa a ser parte da sua autoidentidade. Ou seja, aquilo não se dissocia mais de você. Aquilo passa a ser você. Tanto coisas ruins, quanto pensamentos e sentimentos ruins, quanto pensamentos e sentimentos bons. Então, você pode escolher qual que você quer que seja parte de você, que seja a sua referência, que seja a sua identidade. São os pensamentos e sentimentos ruins ou são os pensamentos e sentimentos bons com aquilo que você quer criar? Aí aqui ele diz, seus pensamentos raivosos, quando você tem pensamentos raivosos, produzem mais sinais químicos para o seu corpo, que ativam as substâncias adrenais associadas aos sentimentos de raiva. Aí você fica enraivecido e agressivo. Você sente o rosto avermelhar, o estômago dá um nó, a cabeça lateja e os músculos começam a se retesar. O que ele diz aqui? Que quando você tem esses pensamentos raivosos, você manifesta tudo aquilo no seu corpo. Então você materializa. Lembra que a gente fala que os pensamentos, as emoções somatizam no nosso corpo? É isso. Quando você está pensando, quando você está sentindo aquilo, você materializa tudo que é daquilo. Então é natural que quando você está com raiva, às vezes seu estômago doa, sua cabeça doa. Por quê? Isso é natural do processo, tá? Todo tipo de processo, ele tem um circuito que funciona daquela forma, tá? E aí você está ativando aquele circuito. Aqui diz, cria padrões do mesmo pensamento e sentimentos. Quando você age dessa forma, então ele vai trazer padrões dos mesmos pensamentos e sentimentos. Ou seja, se você traz e age da forma raivosa, ele vai trazer pensamentos de raiva, sentimentos de raiva, no modo automático. E aí você fica atolado dessas rotinas. Viu só? Então, quanto mais você produz, mais você puxa tudo aquilo que é inerente daquele pensamento, daquele sentimento, e você fica remoendo e reforçando aquilo dentro de você. E aquilo passa a fazer parte da sua rotina. Então, hoje eu tô nervosa, amanhã eu tô nervosa de novo, depois eu tô nervosa de novo, porque você vai puxando essas memórias, essas associações automáticas que já estão dentro de você. E aqui ele continua. Aqueles de nós com mais de 35 anos memorizou um conjunto seleto de comportamentos, atitudes, crenças, reações emocionais, hábitos, habilidades, memórias associativas, respostas condicionadas e percepções que agora estão programadas no seu subconsciente, ou seja, está dentro de nós. Esses programas nos governam, pois o corpo se tornou a mente, tá? Olha para você ver como que ele fala. As pessoas que estão acima dos 35 anos, elas já têm um padrão formado. Elas já conseguiram formar esse padrão. Através de quê? De todas as vivências, de todas as experiências que tiveram, de tudo aquilo que a gente trouxe, né? E o que ele conta? Cerca de 95% de quem somos na meia-idade é uma série de programas subconscientes que se tornaram automáticos. Dirigir o carro, escovar os dentes, comer demais quando você está estressado, preocupar-se com o futuro, julgar os amigos, reclamar da vida, aquilo passa a ser uma rotina. Por isso que a gente fala, para de reclamar, porque por mais que aquela reclamação seja verdade, quando você fica reclamando, ele passa a fazer parte de você, passa a ser parte daquilo que você é, passa a fazer parte da sua rotina. Aí ele fala aqui também de culpar os pais, não acreditar em si mesmo e insistir em ser cronicamente infeliz. Então aqui ele fala que quando você insiste nisso, você está insistindo para ser cronicamente infeliz. Mas é o que nós programamos, nós já programamos a vida toda, que são esses programas subconscientes que a gente faz. É possível reprogramar? Sim, e é isso que ele está ensinando aqui nesse livro, tá? A mente consciente não tem mais muito a ver com o nosso comportamento. Porque o nosso comportamento é a nossa mente subconsciente que está agindo. Ou seja, é o automático. Pronto, eu aprendi a dirigir o carro, então é ele que me governa, tá? A partir de agora, é aquele aprendizado que eu tenho que me governa. Então, não é a mente consciente. A mente consciente é aquela que fala assim, nossa, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Aquela que vai pensando nos mínimos detalhes.
O subconsciente, não, ele já faz no automático, ele já sabe fazer. E ele fala que quem governa a gente é o subconsciente. E o subconsciente atua em nós 95% do nosso tempo. 5% apenas que é o consciente. E nós vamos usar o consciente para alterar aquilo que a gente deseja. O corpo atua no piloto automático. Prosseguimos de modo inconsciente. Funções automáticas que podem rodar muito fluida e rapidamente. Ou seja, quando está no nosso subconsciente, já são funções automáticas que rodam de forma fluida e automaticamente, rapidamente. Não precisa nem da gente pensar, ela já roda, tá? Aí aqui ele fala sobre a mãe que faz tudo, né? Que memorizou como executar as tarefas do dia a dia, porque ela repetiu várias vezes a mesma coisa. E ela fala que ela não precisa mais ter qualquer pensamento consciente sobre como fazer as tarefas habituais, que ela já sabe. Então aqui ele diz, pense nisso, 5% da mente é consciente, lutando contra os 95% que rodam programas automáticos subconscientes. Ou seja, então agora a gente já tem uma programação instalada, tá? A gente já tem. A gente vai usar os 5% do consciente para poder fazer a alteração e instalar aquilo que a gente deseja, aquilo que realmente faz sentido e faz transformações na nossa vida, tá? Gente, vocês vão me falando aí, se tiver uma virada de chave, tá? Que é muito importante para que a gente discuta, para que vocês aprendam e internalize isso. Aí aqui ele reforça mais uma vez, a gente já vai finalizar nessa parte, 95% do que somos ali, pelos 35 anos, encontram-se no mesmo sistema de memória subconsciente, no qual o corpo roda automaticamente um conjunto programado de comportamentos e reações emocionais. A gente já gravou essas reações emocionais. Em outras palavras, o corpo comanda o espetáculo, não é a mente que comanda. É o corpo que está comandando esse espetáculo todo. Veja como isso é importante você trazer para o corpo. Por isso que a gente sempre fala, ao mentalizar, é bom você também trazer a sensação para o corpo, o sentimento. Porque aí você traz ele para a experiência. E aquilo passa a ser você, o seu novo você. Vamos lá, vamos tirar a carta. Qual que é a carta que é para hoje? Para a gente finalizar aqui os nossos estudos. É incrível, né, gente? Vai virando tantas chavinhas dentro da gente e a gente passa a viver de forma mais intencional, de forma mais consciente daquilo que a gente deseja. E as coisas na nossa vida vão mudando por conta disso. Porque a gente para de viver naquela zona de conforto e no piloto automático. Daquilo que a gente não quer, daquelas memórias que a gente não quer mais viver, né? Oráculo, qual que é a mensagem que as mulheres que estão nessa live, assistindo esse vídeo, qual é a mensagem que elas precisam receber no dia de hoje, de acordo com tudo que foi falado, tudo que foi aprendido. Aqui ele trouxe uma reflexão. Aqui, ó. Reflexões. Vamos lá, qual foi? Qual foi a última vez que eu realmente apreciei a minha própria companhia? O que eu estava fazendo? Então hoje fica aí, qual que foi a última vez que você apreciou realmente? Às vezes a gente está tão envolvido no nosso ambiente externo, olhando tanto para o externo, nos comparando com as outras pessoas, que a gente não consegue, ver aquele momento que a gente nos apreciou, né? Nossa, olha como eu sou incrível nisso, olha como eu faço isso maravilhosamente, olha como é bom ficar comigo, com esses pensamentos, com aquilo que eu quero criar. Então faça isso hoje, esse exercício. Qual foi a última vez que eu realmente apreciei minha própria companhia e o que eu estava fazendo? Quando foi um dia legal, que você estava apreciando você mesmo, o que você estava fazendo naquele momento? Começa a pensar sobre isso e faça aquilo que te faz bem, refaça novamente, tá bom? Meninas, muito obrigada pela participação. Coloca pra mim qual que foi a virada de chave de vocês, que eu quero acompanhar esse processo, essa transformação, quero ajudar vocês nisso. Nós estamos nós estamos aqui para isso, né, no Clube Diamante, literalmente para lapidar a sua nova versão e a sua nova realidade, ok? Se você gostou, curte e compartilha com aquela pessoa que precisa também aprender disso, que precisa também evoluir, tá bom? Um beijo e até amanhã com o nosso devocional. Excelente semana, excelente segunda-feira para todas!